Rafael, eu não dou conta de não comprar uma roupa quando eu vejo e gosto. E eu não quero comprar, porque eu não tenho dinheiro, eu quero parar de gastar, mas eu vejo, eu gosto, eu compro. Por que será que isso acontece, né? Por que será que uma pessoa, ela precisa sair de um problema, às vezes ela sabe o que precisa fazer para sair do problema, mas o comportamento que ela tem faz ela entrar cada vez mais no problema. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, que sabe se não tomar álcool, vai melhorar a depressão, mas mesmo assim ela bebe e às vezes bebe mais, não para solucionar o problema, às vezes ela sabe que vai piorar, mas ela não dá conta de ter outro comportamento. Então eu quero mostrar para você nesse vídeo por que isso acontece, principalmente os comportamentos destrutivos relacionados às finanças, né, ao gasto do dinheiro de forma desnecessária, e vou te dar um exercício prático para você fazer e identificar os padrões que fazem você viver isso na sua vida, se isso acontece aí, para você conseguir se desligar disso e realmente assumir as rédeas da sua vida financeira e ser dono do seu dinheiro a partir de agora. Muito bem, olha só. Na programação neurolinguística, nós estudamos os estados emocionais que produzem ações e que trazem determinados resultados. Então, por exemplo, quando a gente fala de comprar, pode ser que a pessoa ela esteja ansiosa, então ela sentiu uma ansiedade, e aí ela comprou algo por causa da ansiedade, porque quando compra, sente aquela euforia, ufa, né? Dá uma amansada na ansiedade. Tem pessoas que se sentem ansiosas e comem em excesso. E aí come, come, come. Tem pessoa que se sente ansiosa e chora. Então, assim, cada pessoa, diante de um estado emocional, tem um tipo de ação, certo? E quando a gente fala desse comportamento de compra compulsiva, de compra sem pensar, de compra movida por algum impulso, normalmente isso tem causa em algum momento da vida. Talvez lá no passado, né? Em algum momento aconteceu algo que criou um gatilho que faz toda hora que a pessoa vê algo ou que ela entra em contato com algo, ela ter determinado tipo de comportamento. Só que a pessoa ela não está sabendo disso. Ela está achando assim, o problema é que eu estou gastando. Mas o gasto, o comportamento já é um sintoma, não é a causa da coisa. Né? Mesma coisa de você tomar dipirona para dor de cabeça. Você vai diminuir a dor de cabeça, mas não vai resolver a causa do problema, que é talvez outra coisa, né? Que está ali precisando ser tratada no seu corpo, certo? E como é que a gente faz então para identificar esses padrões, tá? E é interessante assim, ó, serve para qualquer área da vida, tá? Qualquer coisa, qualquer lugar que você tiver algum comportamento, menos que positivo, isso aqui serve para você identificar. É fazendo um trabalho maravilhoso, né? Nossa mente tem capacidades maravilhosas, um trabalho de ir até aquele momento em que aconteceu aquele evento. Você pode ir até um pouquinho antes. Então, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo, tá? Quando eu vou fazer esse exercício, a primeira coisa que eu preciso fazer é acalmar, né? Então dá uma respirada fundo, solta o ar devagar. E aí você vai acalmando e vai respirando fundo. Faz isso algumas vezes, tá? Depois, você vai fechando os seus olhos e fica bem tranquilo. Obviamente, você vai ter que estar num lugar tranquilo para fazer esse exercício. Quando a gente fecha os olhos, esses olhos aqui, a gente abre os olhos de dentro, né? A gente começa a enxergar mais o que está passando dentro de nós. E aí, nesse instante que você relaxa e fecha seus olhos, você vai ser capaz de fazer uma viagem no tempo. Então, olhando para um momento em que você teve um comportamento ruim, ou menos que positivo. E aí você vai até aquele momento com a sua mente, né? Então eu vou voltar lá naquela loja, um pouquinho antes de entrar na loja, onde eu entrei para fazer uma compra que eu não queria, certo? E vai entrando na loja e vai ficando atento ali ao que acontece dentro de você quando você se coloca lá, mentalmente. A minha mente, quando eu me coloco em uma situação, ela produz no meu corpo toda a química, tudo aquilo que foi produzido como se fosse real. Então, quando você faz isso, você vai entrando na loja, você chega lá e olha e faz a compra, você vai perceber que talvez tenha passado algum pensamento aqui na sua mente, ou alguns pensamentos, que rodam, são automáticos. É a mente condicionada. Então roda o pensamento e você vai perceber que talvez você está sentindo algo. Né? E aí você pode dar um nome para isso, certo? Você fala, nossa, quando eu entrei na loja,
e eu vi a roupa e eu gostei, olha só a vozinha que estava aqui na minha mente. A vozinha que deu um comando para eu gastar o dinheiro. Nossa, naquele instante eu senti algo. E esse algo foi aonde que eu senti? Foi aqui, foi aqui. E aí você dá um nome para isso que você sentiu. Você já começou o trabalho de entender um pouquinho mais do que está fazendo você se comportar dessa forma que está atrapalhando a sua vida. E aí você pode continuar ali, né? Vai fazendo todo o processo, aí você vai pagar a roupa, você vai até o fim, certo? Depois percebe como você se sente depois que comprou. E aí você pode ter ir andando um pouco mais para perceber o que mais que vem depois. E vai percebendo o seu corpo, percebendo os pensamentos, percebendo os sentimentos, percebendo tudo que passa no seu mundo interno. Esse exercício é maravilhoso, vai te trazer muita clareza em relação a isso. E aí depois você pode começar a se perguntar, né, de onde é que isso vem? De onde é que veio esse comportamento? Talvez do passado, né? Em algum lugar do futuro, em algum lugar da minha linha do tempo. Você se perguntando isso e ficando quietinho, relaxando, sempre naquela posição confortável, você vai começar a ter insights. Pode ser que você volte uma memória lá na sua infância, em algum lugar que aconteceu algo que criou esse gatilho, que criou esse padrão de comportamento que está atrapalhando a sua vida. E aí você fala, caraca, né? Eu não preciso mais viver isso. Para que eu estou fazendo isso, gente? Olha só, aquilo aconteceu, mas peraí, agora eu sou adulto, eu vou olhar isso com outro olhar. Vou entender, beleza, agora eu não preciso mais desse negócio, né? Então, quando a gente entende o padrão, quando a gente enxerga o padrão, quando a gente enxerga quando um padrão foi criado, a gente consegue se desligar desse padrão e ir para cima, ir para frente, né? A vida é caminhar para frente. Existem muitos outros exercícios que a gente pode fazer para esse tipo de mudança acontecer, mas o primeiro, o mais interessante é você simplesmente fazer esse trabalho de entender quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quando é que isso aconteceu a primeira vez na minha vida. Fazendo esse exercício, você vai começar a ter insights incríveis e vai começar a mudar de verdade aquilo que você tinha como um comportamento menos positivo. Pô, você vai assumir as rédeas da sua vida, né? E isso é maravilhoso, tá? E compartilhe esse vídeo, tenho certeza que você conhece pessoas que estão com problema aí relacionado ao comportamento, comportamentos menos que positivos. Compartilhe para ajudar essas pessoas. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!